Vamos ler do verso 14 até o versículo de número 17. A Escritura diz: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Porque, versículo de número 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Aleluia. Pode se assentar. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Pai, te agradecemos pelo privilégio que temos de ler a Tua Palavra, de ouvir a Tua Palavra. Portanto, nós agora te fazemos um pedido: revele essa palavra ao nosso coração, traga entendimento à nossa mente, mas também, Pai, habilite as nossas mãos e os nossos pés, para caminharmos de acordo com a Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados irmãos, hoje eu quero trazer uma mensagem que vai então nos trazer o entendimento da essência desse livro, que foi exposta nesses versos de 14 a 17. Se você notar, o conteúdo desses versículos, talvez, não é um conteúdo novo para você, que é um cristão, que já teve contato com a palavra, que serve a Deus. E aí talvez isso possa fazer com que você se faça uma pergunta: por que eu preciso de ouvir aquilo que eu já sei? E eu te respondo: você precisa de ouvir aquilo que você sabe, porque muitas vezes você pode ser pego com a pior pessoa do mundo. Como assim? É você cair em um lugar onde você não pratica o que você sabe. Não adianta você saber, você precisa de praticar. E é claro que eu não estou generalizando aqui, mas eu estou apenas trazendo luz e clareza a como deve ser o nosso coração quando nos deparamos talvez com alguma temática que já é conhecida por nós. Estamos falando aqui sobre as bases elementares do Evangelho. Portanto, que o Senhor hoje nos traga luz para que nós possamos viver essas verdades. Eu gostaria de separar então essa mensagem em 3 pontos que vão nos trazer a clareza do entendimento da proposta de Paulo. O primeiro ponto, para você que gosta de tomar nota, é aquilo que nós poderíamos chamar de a necessidade de pregar o Evangelho. A necessidade de se pregar, a necessidade da pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo aqui traz uma clareza muito grande, de que esse Evangelho ele precisa ser pregado. E eu gostaria de aprofundar um pouco, principalmente nesse primeiro ponto, para nós entendermos o coração do apóstolo Paulo com relação ao Evangelho, porque esse deve ser o nosso coração com relação ao Evangelho. E se nós olharmos então, para essa perspectiva de o Evangelho necessariamente precisa ser pregado, o apóstolo Paulo traz 3 afirmações contundentes acerca dessa necessidade. Olha comigo o versículo de número 14, olha a expressão que o apóstolo Paulo usa. Ele diz assim: eu sou um devedor. Quando o apóstolo Paulo olha para o Evangelho, qual é então o primeiro sentimento que ele tem? Eu sou um devedor desse Evangelho. Agora, vamos lá, irmãos.
ele diz ainda que ele é um devedor, ou seja, ele precisa ser alguém que anuncia, mas ele ainda vai um pouco além. Ele diz assim: devedor tanto a gregos como a bárbaros. O que está escrito aí? Tanto a sábios como a ignorantes. Engraçado que Paulo aqui trata dessa universalidade do seu auditório. O que é isso? Será que ele é devedor só ao grego e ao bárbaro? Não, o que ele está querendo dizer aqui é que ele é devedor a todos, de gregos a bárbaros, de sábios a ignorantes. Isso aqui denota a pluralidade daqueles que são alvo da pregação do Evangelho. Todos são alvos da pregação do Evangelho, indistintamente. Não importa qual é a sua raça, qual é a sua condição bancária. Todo homem precisa de ouvir o Evangelho. E quando o apóstolo Paulo pensa nisso, ele se vê na posição de alguém que tem a dívida de pregar o Evangelho. Agora eu te pergunto, por que o apóstolo Paulo se considerava um devedor? Vamos lá. Quando a gente pensa na palavra devedor, talvez logo sobrevém em nossas mentes, talvez um raciocínio monetário, financeiro, porque a gente usa muito essa expressão quando alguém está devendo outra pessoa. Então, eu te pergunto, será que o apóstolo Paulo se considera um devedor, porque ele está devendo por não ter pagado uma dívida que ele tinha? Então vamos lá. É considerado devedor aquele que tem uma dívida e não quita a sua dívida, e não paga a sua dívida, ou aquele que tinha um boleto e não arcou com o compromisso do seu vencimento. Agora, quando eu me lembro de que aqui Paulo nos ensina sobre justificação, eu entendo algo. Talvez não é essa perspectiva que Paulo está falando que ele é devedor. Por quê? Porque a notícia do Evangelho e da justificação é que Cristo pagou a dívida no nosso lugar. Então que dívida que é essa? Porque se nós sabemos que o escrito de dívida que constava sobre nós foi pendurado no madeiro, porque Paulo escreve isso aos Colossenses, por que eles consideram devedor? Então sim, por um lado é considerado devedor aquele que não paga uma dívida que possuía. Por outro lado, tem uma outra maneira também de alguém ser considerado um devedor. Que maneira que é essa? Suponhamos então que o Michael pegasse R$1.000 e entregasse na mão do Marcelo, e falasse assim: Marcelo, nós temos um alvo com esse dinheiro aqui, então eu quero te fazer um pedido, você vai entregar esse dinheiro para o Paulo César, porque o Paulo César, ele vai cumprir com o objetivo de realizar uma obra através desse recurso. O Marcelo, ele vai ser só um transmissor do dinheiro. O dinheiro é do Michael e tem que ser passado para o Paulo. Mas enquanto o Marcelo pegou esse dinheiro e assumiu o compromisso de entregar o dinheiro ao Paulo, nesse momento, o Marcelo é também um devedor. Não porque ele tinha uma dívida em aberto, mas porque lhe foi confiada uma tarefa de transmitir, de entregar o dinheiro. Quantos já entenderam o que eu quero te dizer? Ou seja, Paulo, ele sabia, existe uma tarefa a ser feita, e enquanto essa tarefa não for cumprida, eu sou um devedor. Amados, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Jesus, no seu sermão escatológico, ele libera uma profecia maravilhosa, que alegra o nosso coração, de que este Evangelho seria pregado a todos os povos, então virá o fim. Olha que coisa linda. Isso nos mostra então, que o Evangelho vai ser pregado em todos os lugares, antes de Jesus voltar. Agora, vamos lá. A pergunta é: o Evangelho já chegou em todos os lugares? Sim ou não? Se ele não chegou, quer dizer que a tarefa não está concluída. Se a tarefa não está concluída, nós precisamos hoje de reconhecer, como o apóstolo Paulo reconheceu:
Eu sou um devedor. Estava aqui pensando, se nós somássemos todas as pessoas que passaram por esse lugar hoje, tendo em vista que já estamos na nossa terceira celebração dominical, quase 1000 pessoas passaram por aqui. Pensa se nós sairmos daqui hoje com essa revelação que nós somos devedores. Nós poderíamos ser instrumentos para causar uma revolução nessa cidade. Porque, irmãos, essa afirmação é muito forte. É uma afirmação que denota responsabilidade. Essa tarefa é minha. Eu sou um devedor, eu preciso de entregar. Vou te contar uma coisa. Leve isso aqui agora para a sua vida. Quando nós olhamos para a narrativa bíblica, e eu poderia até dizer para a narrativa neotestamentária, a Bíblia nos fala de 4 responsabilidades que o homem tem com relação ao Evangelho. Todos aqueles que receberam o Evangelho, biblicamente têm 4 responsabilidades. Se você olha para a narrativa bíblica, a primeira responsabilidade: quem recebe o Evangelho precisa guardar o Evangelho. Essa é a primeira responsabilidade. A segunda responsabilidade: quem recebe o Evangelho precisa, sabe de quê? De sofrer, se necessário for, pelo Evangelho. Muitos sofreram pelo Evangelho. Se necessário for, nós precisamos de sofrer pelo Evangelho. Nós guardamos o Evangelho, nós sofremos pelo Evangelho. Isso é bíblico. Terceira responsabilidade bíblica com relação ao homem e ao Evangelho: permanecer. Porque nem adianta você só guardar, e você até ter tido em alguma estação na sua vida a disposição de sofrer, se você não permaneceu até o fim no Evangelho. Por quê? Porque talvez tem gente que ele teve seus olhos iluminados pelo Evangelho, mas depois ele quer colocar remendo em roupa nova, como Jesus mesmo fala. Nós não podemos misturar a antiga aliança com a nova aliança. Ou seja, irmãos, nós precisamos de permanecer no Evangelho. Tem gente que acha que em algum momento Deus vai se relacionar conosco com base no nosso mérito. Isso não existe, isso não é Evangelho. Evangelho não é sobre o que nós fazemos, Evangelho é sobre aquilo que Cristo fez. Permaneça nesse entendimento. Agora, se a primeira responsabilidade é que nós devemos guardar o Evangelho, a segunda é que nós devemos sofrer pelo Evangelho, a terceira é que nós devemos permanecer pelo Evangelho, a quarta e última responsabilidade é que nós devemos pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho é a nossa responsabilidade. Por isso que Paulo falou: eu sou um devedor. Agora eu quero te contar uma coisa muito triste. O Instituto Moody levantou um dado assustador, que 95% de todos os cristãos nunca levaram sequer uma alma até Jesus Cristo. Repito, o Instituto Moody constatou que 95% dos cristãos nunca levou uma alma até Jesus. Isso pode gerar em você um espanto, pensando assim: esse dado deve estar errado, 95%, mas vamos, sei lá, trazer aqui alguma métrica, para a gente pensar se esse dado está certo ou errado. Eu te faço uma pergunta, não que você tenha que me responder, vamos por uma pergunta retórica, mas eu quero que você se responda, ou responda em sua mente, porque se responda não existe. Amados, qual foi a última vez que uma pessoa desceu às águas, confessando Jesus publicamente, como seu único Senhor e Salvador, fruto do encontro que ele teve com Deus, através da sua pregação? Qual foi a última vez que alguém desceu às águas, porque ouviu a sua pregação? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você precisa avaliar a sua vida hoje. Por isso
porque a gente tem que ouvir o que a gente já sabe, porque não pratica. Isso é muito sério. Quando o apóstolo Paulo olhou para o cenário, ele falou assim: eu sou um devedor desse evangelho, a gregos, a bárbaros, a sábios, a ignorantes. Que o Senhor nos dê revelação, e que nós possamos ter o entendimento do apóstolo Paulo. Agora, se nós estamos aqui, nesse lugar de entendermos a necessidade da pregação do evangelho, e nós olhamos para o verso 14, e o verso 14 nos ensina que Paulo se considera um devedor. O verso 15 nos traz uma informação ainda mais pesada. Acompanhe comigo o versículo de número 15. Olha o que Paulo fala: eu estou pronto. Diga assim: estou pronto. Amados, uma coisa é você se considerar um devedor, outra coisa é você estar pronto. Porque às vezes você pode ter um entendimento parcial. Nossa, é verdade, olha, esse negócio aí é muito sério mesmo, assim, eu tenho que pregar mesmo, né? Meu Deus, eu sou um devedor do evangelho. Ok, você entendeu, mas a pergunta é: você está pronto para pregar? O apóstolo Paulo fala: eu estou pronto. Vamos lá. Se você se considera um devedor, é porque você tem uma dívida. Lembra do exemplo que eu dei da primeira perspectiva de ser um devedor? Você já viu aquele tipo de gente, aquele cara manso, que ele até reconhece que é devedor, mas ele não tem disposição de pagar a dívida. Devo e não nego, mas eu vou pagar só quando eu puder. Já ouviu isso? O que é isso? É o cara que sabe que é devedor, mas que não está pronto para pagar a dívida. Sabe o nome disso? Caloteiro. É porque se você tem uma dívida e ainda vem com esse discurso, com esse papo, ó, eu não nego, pago quando puder, você é caloteiro. Para de dar calote, converta. Amados, se você tem dívida, vai trabalhar para pagar a sua dívida. Ah, mas trabalha à noite, trabalha cedo, trabalha à tarde, trabalha à noite, se necessário for, trabalha de madrugada, mas para de dever aos outros. Sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa. Para de achar que para você pagar a dívida, você vai ter que juntar rios de dinheiro. Não, lava a sua cara de vergonha, vai procurar quem você está devendo, pede perdão e fala: ó, eu estou aqui humildemente para te fazer um pedido. Você pode parcelar para mim? Porque eu não posso continuar sendo um devedor. Eu preciso de entrar na rota da quitação, do pagamento. Pede, implora, humilha, mas paga quem você está devendo. Tem gente que ainda vai sair do culto: nossa, hoje teve palavra de conhecimento, hoje teve profecia, hoje foi culto de revelação. Eis que te digo, eu estou vendo você. Paga a sua dívida. Sabe por quê? Uma coisa é você reconhecer que é devedor, outra coisa é você estar pronto. Eu me lembro que quando nós estudamos aqui há 2 anos atrás, hoje nós estamos estudando Romanos, há 2 anos atrás nós estudamos Filipenses. Quem aqui é dessa época? Amém. Sabe o que um dia me pegou no nosso estudo de Filipenses? Foi quando nós olhamos para aquele texto que Paulo traz uma afirmação muito pesada do quanto ela é poderosa e profunda. Paulo estava lá preso e ele falou: Senhor, eu me alegro por estar preso. E Paulo conta 2 motivos pelos quais ele se alegrava em estar preso. Agora, que loucura que é essa? Como que você está alegre por estar preso? Você lembra quais foram os 2 motivos que o apóstolo Paulo disse que era a alegria que ele tinha? Primeiro motivo, Paulo disse que estava alegre, porque enquanto ele estava preso,
outros irmãos podiam fazer o trabalho que normalmente ele fazia. Ou seja, por ele estar preso, alguns irmãos saíram da passividade. Olha que coisa poderosa, Paulo ter esse nível de revelação. Eu estou aqui, Senhor, obrigado porque eu estou preso. Eu fico pensando se Deus me prender só para tirar uns da passividade. Será que eu ia ter essa alegria de Paulo? Senhor, aviva a igreja, como? Prendendo o pastor. Foi isso que Paulo falou. Eu estou aqui feliz, porque por eu estar preso, o povo está trabalhando. E esse não foi só o único motivo que Paulo disse que se alegrava. Paulo também falou: Senhor, eu me alegro, porque por estar preso, eu posso pregar o teu evangelho para a guarda pretoriana. Porque eu estou aqui preso, eu posso pregar para os soldados romanos. Obrigado, papai, porque se eu não tivesse preso, eu não poderia pregar para ele. Meu Deus do céu. Irmãos, que nível de entendimento de evangelho que é esse? Paulo estava pronto para pregar o tempo todo. Paulo preso está pronto para pregar, solto está pronto. Livre está pronto, algemado está pronto. Paulo enfermo pregou o evangelho. Paulo curado pregou o evangelho. Paulo pregou o evangelho na rua. Paulo pregou o evangelho na praça. Paulo pregou o evangelho em salões governamentais. Paulo pregou o evangelho na praia. Por quê? Porque ele não apenas se considerava um devedor, ele sabia: eu estou pronto. Amados, que o Senhor nos dê um espírito de prontidão para pregarmos o evangelho. Não basta reconhecermos a necessidade, se evidentemente nós não tivermos a disposição de nos comprometer com a pregação. Um certo homem de Deus um dia disse: sonhar com uma igreja onde cada crente ganha pelo menos uma alma por ano, não deveria ser uma utopia, mas um chamado. Irmãos, crescimento de igreja não pode ser assunto para pastor. Crescimento de igreja não é um tema denominacional. Crescimento de igreja precisa ser algo associado ao coração de cada cristão. Porque o evangelho me foi confiado, eu preciso de passá-lo adiante. Porque senão seria muita ingratidão retê-lo na minha vida. Amém por isso, irmãos? Então que o Senhor nos dê revelação de que nós somos devedores, mas que também precisamos, assim como o apóstolo Paulo disse no verso 15, estar prontos. Mas olha comigo o versículo de número 16, olha que coisa preciosa. Depois de Paulo falar, agora ele vai piorar ainda mais a conversa. Depois de Paulo falar, eu sou devedor, estou pronto, ele traz uma afirmação no versículo de número 16, eu não me envergonho do evangelho. Eu não tenho vergonha do evangelho. Ele não apenas se considerava devedor e estava pronto, mas ele não se envergonhava. Vamos lá, vamos falar do evangelho de vergonha. Antes de pensar sobre você se envergonhar ou não, é porque tem gente que tem vergonha do evangelho. Tem gente que é o tal do cristão 007, o crente James Bond. Ninguém sabe que você é crente, só você e Deus. Você é um agente secreto. Pensa, a pessoa estudou na faculdade com você, assim, 5 anos. Aí um dia, assim, sem querer, te viu saindo da igreja. Mas você é crente? Sou. Ah, que legal, né? Tem gente que é assim. Se a pessoa é assim, o que ela tem? Ela tem vergonha do evangelho. Paulo está falando, eu não me envergonho do evangelho. Agora, vamos voltar um pouquinho. Tem gente que o assunto não é nem se envergonha ou não do evangelho. Tem gente que é a vergonha do evangelho. Por exemplo, a gente estava falando do caloteiro. Se você deve a alguém, você é uma vergonha para o evangelho. O caloteiro é uma vergonha para o evangelho. Então, hoje podia ser um culto de arrependimento. Você vinha aqui para frente,
Na hora que os irmãos e os intercessores estão aqui, ô meu amado, qual que é seu pedido? Eu quero me arrepender do quê? Da vergonha que eu sou para o Evangelho. Sou uma vergonha para o Evangelho. Se for o seu caso, se arrependa hoje. Não precisa ser aqui com os intercessores, não. Pode ser aí na sua cadeira. Não seja vergonha. Estou falando isso, irmãos, mas muita gente pode ser vergonha. Pastores podem ser a vergonha do Evangelho. Tem pastor que é a vergonha do Evangelho. Sabe por quê? Porque distorce o Evangelho. Comercializa o Evangelho. Entrega tanto que Deus vai te dar mais tanto. O que é isso? O Evangelho agora é negócio? Que você calcula investimento? Sabe o que é isso? A vergonha do Evangelho. Que o nosso andar possa honrar e dignificar o Evangelho. Que Deus nos livre de sermos a vergonha do Evangelho. Mas fora isso, tá? Não ser a vergonha do Evangelho é o básico, tá? É o básico. Mas não tenha vergonha do Evangelho. Essa semana eu estava vendo um vídeo que foi engraçado, que ontem, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei que eu tinha curtido esse vídeo. Falei, nossa, deixa eu ir lá ver, porque eu não seguia uma grande mulher de Deus. Se eu não me engano, o arroba dela é Vovozinha de Jesus. Eu falei, cara, ela não tem vergonha do Evangelho. Vou fazer o seguinte, só segura aqui, querido. Vou mostrar para vocês aqui o vídeo da Vovozinha de Jesus. Volta do começo com o áudio liberado, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, que Deus vai conosco nessa viagem maravilhosa para todos nós. Que o Senhor Jesus nos dê uma viagem de excelência para cada destino da gente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A senhora não tem vergonha, não? Vergonha de glorificar assim no meio do avião? Você tá doido? Eu fazia no culto aqui agora, se ele deixasse uma hora. Ah, rapaz, no culto eu fazia dentro do avião. Só eles deixavam. Só eles deixavam. Eu fazia assim. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso para Jesus pela vida da vovozinha do Evangelho, vovozinha de Jesus. Sabe o que mais me chamou a atenção nesse vídeo? Não foi nem a primeira parte é muito boa. Pensa, se eu estou no avião e a vovozinha de Jesus começa a falar, ô Jesus, vem com a gente nessa viagem, que coisa maravilhosa, né? Você fica até mais calmo. Mas não quer dizer que você tem que sair gritando por aí nos aviões da vida, não é isso que eu estou falando. Sabe o que me chamou a atenção? Isso já seria muito bom. Me chamou a atenção foi a resposta que ela deu para a neta, quando a neta lhe fez uma pergunta. A neta vira para ela e pergunta, vó, mas a senhora não teve vergonha de glorificar Jesus em voz alta, não? Ela, ao ouvir a pergunta da sua neta, ficou atônita. Uai, como assim? Será que existe a possibilidade de alguém ter vergonha do nome de Jesus? A reação dela, ao ser perguntada pela neta se ela teve vergonha, para mim foi o que ganhou o vídeo aqui. Aí ela vira e fala, Má, se eu pudesse, eu fazia um culto dentro desse avião aqui. Ah, Senhor, levante vovozinhas de Jesus aqui nesse lugar, Pai. Pessoas que não se envergonham do Evangelho. Oh, irmãos, isso é precioso. Agora, eu preciso te contar, por que Paulo disse que ele não se envergonhava do Evangelho? Porque Paulo poderia sim ter vergonha, por 3 motivos. O apóstolo Paulo tinha 3 motivos para ter vergonha do Evangelho, e mesmo assim ele não se envergonhou. O primeiro motivo é porque naquele momento, naquele tempo, irmãos, abraçar o Evangelho era abraçar um Messias judeu que havia sido pregado na cruz pelo Império Romano. Isso era motivo de vergonha, motivo de escândalo. Por quê?
Simples. Pelo tipo de gente que era pendurado. Se você fizesse uma pesquisa rápida, mas não precisa, porque eu vou te contar, que eu já fiz ela para você, sabe qual era o tipo de gente que o Império Romano crucificava na cruz? Vou te contar. Primeiro tipo de gente, os marginais. Segundo, criminosos. Terceiro, malfeitores. Quarto, bandidos. Quinto, ladrões. Sexto, assassinos. Sétimo, os transtornadores da ordem pública. Era só gente boa que era crucificada. Meu amigo, o cara, para ser crucificado, ele tinha que ser aquele camarada da pior espécie da sociedade. Então, naquele tempo, abraçar o evangelho era abraçar um Messias judeu pendurado no madeiro. Ou seja, que poderia ser tido como uma dessas pessoas. É por isso que, quando ele escreve a Epístola aos Coríntios, Paulo diz que a cruz era escândalo. A cruz era um escândalo, meus irmãos. Você sabe, o evangelho não era algo que arrancava aplausos, muito pelo contrário, mas provocava um sentimento de escândalo e de loucura. Esse era o primeiro motivo que Paulo tinha para ter vergonha do evangelho, mas ele não teve. Mas um segundo motivo que Paulo poderia ter tido vergonha do evangelho, é que o evangelho era motivo de escárnio entre os sábios. Os sábios da época zombavam do evangelho. Você pode perguntar, por que, pastor? Porque, irmãos, nada fere mais o orgulho do homem do que o evangelho. Toda procura pelo saber é uma procura que busca entender o quão poderoso o homem é, o quão inteligente o homem é, o quão capaz o homem é. Então, quando nós olhamos para o evangelho, nós vamos para a contramão disso, porque o evangelho nos mostra o quão terrível o homem é, o quão ineficaz, inoperante e insuficiente é o homem. O evangelho, ele fere o orgulho, ele fere a soberba, ele fere a altivez humana, porque no final, o evangelho é também uma proposta de entendimento, de que, se Deus não fizesse por você o que Ele fez, você não seria capaz de fazer por você mesmo. Ou seja, se Deus não fosse gracioso, você estava perdido. Meu pastor falava uma frase, quando ele ia explicar sobre a loucura do evangelho, que ele falava assim: você quer entender o que é a graça de Deus? É que você era pobre demais para conseguir comprar, e ele rico demais para precisar de vender. Ele era tão rico que ele não precisava de vender, e você era tão pobre que não podia comprar. Então, ou ele te dá de graça, ou não tem jeito de você receber o evangelho. Sabe, irmãos, o evangelho reduz o homem a nada, o evangelho reduz o homem a pó. Então, Paulo poderia ter vergonha do evangelho, mas se isso não bastasse, eu quero te contar o terceiro, último e mais profundo motivo pelo qual o apóstolo Paulo poderia ter vergonha do evangelho. Porque o evangelho deu para Paulo um combo. Já viu quando você compra algo e você recebe a notícia: olha, veio também tal coisa? Meu Deus, que experiência, over delivery. Você ganhou mais, você recebeu mais do que te prometeram. Então o evangelho deu para Paulo salvação, aleluia. Quem aqui está feliz que recebeu a salvação? Aleluia. Paulo também, pois é, mas Paulo não ganhou só a salvação. Entendi, recebeu o evangelho? Recebi. Paulo também ganhou umas cadeiazinhas para ele enfrentar.
Então eu fico pensando que Paulo venceu não ter vergonha do Evangelho, quando ele não se importou com a zombaria que ele poderia sofrer, por servir um Deus crucificado, pendurado no madeiro, e também por se entregar a algo que reduzia o saber humano a nada. Mas ele poderia ter sucumbido às pressões daquilo que o Evangelho entregou para Paulo. O Evangelho entregou para o apóstolo Paulo 3 coisas, na realidade entregou 4. A primeira coisa que o Evangelho entregou para Paulo, e Paulo poderia ter tido vergonha para não passar por isso, foram as cadeias, as algemas. Mas a segunda coisa foram os açoites. Paulo sofreu açoites. Depois de ter sofrido açoite uma vez, ele poderia ter tido vergonha do Evangelho, só para não sofrer outro açoite. Mas Paulo não teve vergonha do Evangelho, mesmo quando foi para a cadeia, não teve vergonha do Evangelho, mesmo quando foi açoitado, mas Paulo também foi apedrejado, e mesmo assim, ele continuou não se envergonhando do Evangelho. Então eu quero te contar uma coisa, você falar, eu não me envergonho do Evangelho, aqui no Brasil, hoje, no século 21, que famoso paga de crente. Uma coisa é Paulo falar, eu não me envergonho do Evangelho, porque no caso dele, no final, não custou apenas as cadeias, os açoites e as pedras. Quarto lugar, no final, custou a sua vida. Porque um dia, ele estava preso em Roma. Ele que escreveu essa epístola, sonhando ir para Roma para pregar. Um dia ele foi para Roma, detido. E um dia ele acorda na sua prisão. Mas mal ele sabia que um documento chegou na mesa do carcereiro. Um homem rude, que recebe a informação de que Paulo deveria ser morto. A Bíblia não conta, mas nós podemos imaginar essa cena. E ao ler o documento, esse carcereiro levanta da sua cadeira, em uma mão pega um molho de chaves, na outra mão uma tocha de fogo para iluminar o seu caminho. E ele vai andando pelas celas e começa a gritar: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. Ele abre a cela e encaminha Paulo, por não ter se envergonhado do Evangelho, para o local do seu martírio. Será que Paulo teve a oportunidade de falar as suas últimas palavras? Nós não sabemos. Mas se ele teve, quais será que foram as últimas palavras do apóstolo Paulo? Imagino que ele possa ter levantado as mãos para o céu, ser olhado para cima e ter dito: a Ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pôs a cabeça no sebo, a espada de Roma tosa-lhe a cabeça, corpo para um lado, cabeça para o outro. Tombou na terra como mártir, mas foi recebido no céu como um príncipe. É esse homem que vira para mim e para você e diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para Paulo não ter se envergonhado do Evangelho, isso custou sua própria vida. Que o Senhor nos ajude a termos revelação que somos devedores, a estarmos prontos, e que o Senhor nos ajude a não nos envergonharmos do Evangelho. Mas o texto continua, e eu disse para você que eu ia trazer 3 pontos. O primeiro é esse:
a necessidade de pregar o Evangelho. Mas o segundo ponto é o poder do Evangelho. Porque a palavra do Senhor diz: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe o que isso nos ensina? De quem é o poder desse Evangelho? É o poder de Paulo? Poder de Pedro? É o poder do pregador? Irmãos, esse Evangelho é o poder de Deus. Quem é Deus? Ele é onipresente porque está em todos os lugares, onisciente porque sabe de tudo, mas Ele é onipotente porque pode todas as coisas. Quer dizer que esse poder é o poder do Deus onipotente. Quer dizer que esse poder é o poder daquele que pode tudo. Minha pergunta para você é: qual é o tamanho do poder daquele que tudo pode? É o poder do Todo-Poderoso. O Evangelho é o poder do Todo-Poderoso. Então eu te pergunto, o que será que não é possível para o Evangelho? Amados, vocês sabem disso. No original grego, a palavra poder é dínamos ou dunamis. A palavra dínamos é a palavra de onde vem a palavra dinamite. Para que nós usamos dinamite? Para explodir areia fofa? Nós usamos dinamite para explodir pedras, para explodir rochas. Sabe qual é o problema da igreja? É que muitas vezes justifica a falta de avanço do reino na dureza do coração das pessoas, quando na realidade deveria haver um reconhecimento da falta de revelação do poder que carrega. Deixa eu te contar, não tem problema o povo ter coração duro. Nós já temos a solução para isso, nós carregamos dinamite. Ah, porque meu tio é duro demais, porque meu pai é duro demais, minha mãe é dura demais. Não, é você que não tem revelação do poder que você carrega. O Evangelho é o poder explosivo de Deus. Vai lá, envia um missionário com essa revelação. Estava contando nos outros cultos, se você sentar em qualquer mesa hoje, apostólica, vai haver aquela discussão do quão importante é hoje nós enviarmos missionários para a Europa. E se você fizer uma viagem missionária para a Europa, você vai escutar das pessoas que estão lá, relatando o quão duro as pessoas estão. Talvez hoje a Europa é um dos territórios mais duros do mundo, mas faz o seguinte, envie um missionário cheio do poder para você ver o que vai acontecer com a Europa. Um dia me perguntaram, na sua opinião, de todo mundo que já veio aqui pregar na igreja Emaús, quem que mais te marcou? Eu falei, sabe, de todo mundo que já pisou aqui nesse púlpito, quem mais me marcou foi o pastor Eduardo Nunes. Esse homem carrega dinamite de Deus. Sabe o que aconteceu? Enviaram ele para a Europa. Para quê? Vai lá assistir o que ele está vivendo na Europa. Sabe por quê? Enviaram um missionário que tem revelação da dinamite que carrega. Não tem solo pedregoso que consiga resistir à dinamite de Deus. Este é o poder do Evangelho. Que o Senhor nos dê revelação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos. Não importa. Agora, eu preciso te contar uma coisa. Esse todos aqui é um todos sem acepção, mas não sem exceção. Eu repito, porque teve gente que não prestou atenção, não entendeu foi nada. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos, não sem exceção, de todos sem acepção. O que significa?
Se é sem acepção, é qualquer um. Ah, esse aqui pode, esse não. É qualquer um. Todo mundo pode. Todavia tem um pré-requisito. Qual que é o pré-requisito para a salvação? Tem que crer. Então o Evangelho, ele não é o poder de Deus para a salvação do ateu, ele não é o poder de Deus para a salvação do agnóstico, ele não é o poder de Deus para a salvação do religioso, ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Se crê, se esse cara que era ateu crê, é poder de Deus para a salvação dele. Se esse cara que era isso ou aquilo crê, é poder de Deus para a salvação dele. Tem que crer, porque o Evangelho é o poder de Deus. Mas em último lugar, para nós encerrarmos o culto de hoje, olhe comigo o versículo de número 17. A Escritura diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aleluia. Amados, em terceiro lugar, eu quero te contar a respeito da eficácia do Evangelho. Existe uma necessidade de nós pregarmos o Evangelho. Nós precisamos ter revelação do poder do Evangelho. Mas em terceiro e último lugar, nós podemos descansar na eficácia do Evangelho. Quando Lutero leu isso, no século XVI, ele não apenas teve a sua vida transtornada, mas hoje nós estamos aqui por causa da revelação do versículo 17 do capítulo 1 do livro de Romanos. Porque essa é a verdade bíblica. A doutrina da justificação é o núcleo do entendimento, da essência do Evangelho. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos hoje dar graças a Deus, porque nós fomos justificados. Dar graças a Deus, porque Ele nos redimiu, nos perdoou e nos tornou justos, e nos reconciliou com o Pai. Isso precisa ser muito claro dentro de cada um de nós. Antes de você colocar a culpa em Adão, pensando que talvez você poderia ter tido outra resposta se você estivesse no lugar dele no Éden, eu quero te contar uma coisa. A verdade é que todos nós somos indesculpáveis. A Bíblia nos fala a respeito de 4 tipos de pecado. Você quer avaliar a sua vida para ver se tem pecado nela? É ver se às vezes você já caiu em alguma dessas 4 coisas. O primeiro tipo de pecado são as palavras frívolas. O que é uma palavra frívola? É um xingamento, pode ser um palavrão, mas também uma mentira ou uma fofoca que sai da sua boca. É uma palavra frívola. Mas, além disso, além das palavras serem pecado, as frívolas, as obras também podem denotar pecado. Sabe por quê? Porque você vai prestar conta não é só daquilo que você fez enquanto os outros viram. Para Deus, você vai prestar conta daquilo que você fez quando o seu pai não estava vendo, quando a sua mãe não estava vendo. Você vai prestar conta do que você fez quando a sua esposa não estava vendo, quando seu marido não estava vendo. Deus estava vendo. Se as nossas palavras podem ser pecado, as nossas obras também podem ser pecado. Mas em terceiro lugar, sabe qual que é o terceiro tipo de pecado? E ele é muito sério. O pecado da omissão. Não apenas o que você faz pode ser pecado, o que você deixa de fazer também pode ser pecado. A palavra do Senhor diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele está pecando. Mas no julgamento de Deus, nós temos um quarto ponto que você não encontra no julgamento aqui da terra, que é o que nós podemos chamar de foro íntimo.
Deus, Ele julga até o seu pensamento. Aqui na terra não tem nenhum tribunal capaz de fazer com que um juiz julgue os pensamentos do réu, mas no tribunal de Cristo sim. O seu foro íntimo será exposto. Os psicólogos afirmam que passam pela mente humana por dia cerca de 10.000 pensamentos. E eu tenho certeza que seus 10.000 pensamentos são puros, limpos e santos. Você tem noção quantos pensamentos errados, sujos ou pecaminosos não passam na nossa mente? Isso é pecado. Portanto, meus amados irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos para entender o tamanho da graça que foi a justificação. Porque assim como por causa do pecado de um nós fomos condenados, por causa da santidade de um nós fomos libertos. É isso mesmo. Um pecado tem poder de contaminar tudo. Estava fazendo uma ilustração nos outros cultos, que se acontecesse um milagre de eu virar para minha esposa e falar assim: amor, hoje a janta é do papai, eu que vou cozinhar, isso é um milagre. Se isso acontecesse, eu já imagino qual seria o meu primeiro prato: omelete. Eu ia começar pelo omelete. Aí pensa se eu fosse fazer uma omelete e eu falasse assim: eu vou separar 10 ovos, e eu começo a escolher os ovos. Escolho o primeiro, ó, ovinho lindo, maravilhoso, cheiroso. E eu pego então 9 ovos perfeitos, mas eu pego um 10º ovo que está podre, e eu misturo o ovo podre junto com os outros 9 bons ovos. Minha pergunta é: a omelete, ela está pura ou ela está condenada? Mas era só um. Os outros 9 estavam lindinhos. Você sabe, irmãos, um pecado era suficiente para condenar. Mas a palavra de Deus diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Hoje nós podemos nos alegrar. Sabe por quê? Nós podemos nos alegrar porque, graças a Deus, nós somos livres do pecado. Alguém pode perguntar: pastor, como que funciona essa liberdade do pecado? Eu quero encerrar te ensinando uma coisa. Nós somos salvos do pecado, e essa salvação do pecado envolve 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. No passado, nós fomos salvos da condenação do pecado. Isso nós chamamos de justificação. Você agora não é mais condenado, você foi considerado justo. No presente, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Isso nós chamamos de santificação. Mas no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado, e nós chamaremos isso de glorificação. Eu vou repetir para você levar isso para a sua vida. No passado, você foi salvo da condenação do pecado, é a justificação. No presente, você está sendo salvo do poder do pecado, é a santificação. E no futuro, você será salvo da presença do pecado, porque quando você receber um corpo de glória, não habitará mais pecado em você. Nós estaremos livres completamente da presença do pecado. Graças a Deus por isso. Hoje
É um dia de nós nos alegrarmos, porque Ele se entregou por nós, e por causa disso, nós fomos agora considerados justos perante o tribunal do reto juiz. Sabe por quê? Porque Ele decidiu pagar a dívida no meu e no seu lugar. Que o nosso coração transborde de alegria da justificação pela fé, porque nós não fomos perdoados e nem somos aceitos por aquilo que nós fizemos, mas nós fomos perdoados e somos aceitos por aquilo que Ele fez.